Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aqui no nosso estudo, dos 30 dias com Jesus, o tema da nossa devocional deste mês de dezembro. E hoje nós estamos no dia 15, estamos bem no meio do nosso desafio, espero que você esteja firme aí acompanhando. E hoje nós vamos ver Jesus expulsa um espírito maligno. Nossa referência bíblica está em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 32. Bom, para explicar um pouco aqui, aquele episódio que Jesus fala que o demônio, que tem caça de demônios que só sai com jejum e oração, né? Então, Jesus chega próximo aos discípulos e quando ele chega, ali tem alguns escribas, né, discutindo com ele. E aí ele vai verificar o que está acontecendo. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino, mas não conseguiram. E aí os escribas, aproveitaram para, fazer aquela rodinha ao redor, escarnecendo deles. E aí Jesus chega, e pergunta o que está acontecendo. E aí da multidão vem um pai, e fala assim: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Aí você pensa, poxa, o menino só não falava, mas não, ó. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê, E aí depois o pai fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Então aqui nós temos um menino que desde a sua infância ele é acometido por esse demônio que não o deixa falar, porque é um espírito mudo, e o joga, no chão, faz ele espumar, faz ele ranger os dentes, ou seja, uma situação muito terrível. Esse pai, sabendo que os discípulos estavam, levou para ver se eles conseguiam, libertar o seu filho, mas não conseguiram. E aí quando ele vê Jesus, ele já está um pouco incrédulo, que ele fala, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Então ele até não estava crendo que Jesus poderia, mas aí Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Por quê? Para que os milagres aconteçam, para que a cura aconteça, é preciso fé, é preciso colocar nossa fé em ação, Aqui está falando, na minha Bíblia, de estudo, deixa eu pegar aqui, ó, cultivando um clima de fé para a cura. Nessa passagem, Jesus nos conta que crer é uma condição para uma oração por cura seja respondida. O pai do menino, que foi possuído pelo demônio, respondeu em lágrimas: eu creio. Depois adicionou: ajuda na minha falta de fé. Como a fé é um dom, podemos orar por ela como fez o pai. Observe como a graça divina respondeu depressa, mas aqui há outra lição. Quando uma atmosfera de incredulidade dificulta o crer, devemos procurar um cenário diferente. Mesmo a capacidade de Jesus de administrar os milagres diminuiu quando a incredulidade prevaleceu, que é uma passagem que está em Mateus 13:58, quando ele está em Nazaré, na sua terra, e ali ele não pode executar milagres porque todos o conhecem, desde quando ele era pequeno, e eles não, como que eu posso dizer, eles não aceitam, não é essa palavra, mas a divindade de Jesus. Então ali Jesus não pode operar milagres. Então é necessário ter uma atmosfera de fé, A fé do pai estava estremecida, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, Então
ele pediu para Jesus, né, ajudar ele na falta de fé. E Jesus o ajudou e depois libertou o seu filho, e o seu filho foi verdadeiramente liberto, né? Porém, antes dele ser liberto, ainda aquele espírito imundo ainda o derrubou e usou de violência contra ele, né? E aqui na minha Bíblia de Estudo fala, deixa eu só achar aqui onde está falando, que alguns demônios são mais fortes do que outros, né? O espírito imundo ele teve que obedecer a Jesus, mas realizou um último ato de violência. Para esses demônios que são mais fortes do que outros, nós devemos estar preparados adequadamente para travarmos um combate espiritual. Por isso que Jesus falou de jejum, né? Porque o jejum, ele nos torna, quando nós o fazemos corretamente, ele nos torna mais habilitados espiritualmente, mais preparados para combater em situações como essa, de um demônio mais resistente. Tá certo? Então é isso. E aí o finalzinho, Jesus fala novamente que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Mas os discípulos ainda não têm entendimento sobre isso e nem aceitação. Mas Jesus falou várias vezes sobre isso. É isso a palavra nossa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau!